Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. O nosso devocional de hoje é o de número 21. E deixa eu te perguntar, você tá comigo nesse desafio? Falta pouquinho para nós concluirmos os 30 dias de devocionais aqui no canal. E hoje nós vamos ler 2 versículos que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, o verso 16 e 17, que diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Estamos falando de uma carta escrita por Paulo destinada a Timóteo. Sobre Paulo eu já falei aqui no canal, já tem um vídeo sobre ele resumidamente, vou deixar na descrição. E sobre Timóteo, vamos falar um pouquinho sobre Timóteo? Timóteo significa honrado por Deus, o que lhe descreve muito bem sendo um servo devoto e fiel. Timóteo era um jovem pregador e missionário na igreja primitiva. Ele acompanhou Paulo em diversas viagens missionárias e aprendeu muito com ele. Paulo, na sua caminhada com Timóteo, confiava muito nele, então ele recomendava Timóteo às igrejas por ele ser responsável e fiel, apesar de jovem. A Bíblia fala que Timóteo recebeu o dom de liderança e ensino, mas algumas pessoas, por conta dele ser muito jovem, o desprezavam. Timóteo liderava a igreja de Éfeso. Timóteo está enfrentando muitas dificuldades em sua liderança, então Paulo escreve a ele para o encorajar. No capítulo 1, verso 7, Paulo diz assim: Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E ele continua encorajando Timóteo em suas palavras, dizendo: Não te envergonhes, participe comigo dos sofrimentos. Mantenha o padrão das sãs palavras que te ensinei. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, transmite a outros. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. Dá bom testemunho. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Permanece naquilo que aprendeste. E aí no verso 17 do capítulo 3, ele termina dizendo assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu não sei você, mas eu gostaria de receber palavras de encorajamento como Timóteo recebeu. Nós podemos imaginar aqui as dificuldades que ele estava passando nessa liderança. Paulo, que caminhou com ele, que ensinou ele, começa a o encorajar e assim trazer ânimo a Timóteo novamente. Quando eu digo que gostaria de ser encorajada por alguém, assim como Paulo encorajou Timóteo, é porque o desânimo vem, a falta de fé, a própria preguiça, a falta de esperança em nossas vidas, ela em algum momento aparece. A dificuldade, a situação que você olha e não vê solução. Quando estamos nesses momentos, diante dessas situações difíceis da nossa vida, tanto pessoal como ministerial, nós precisamos de alguém como Paulo do nosso lado. Nós precisamos de alguém que nos anime com palavras para prosseguir. E eu acho interessante que Paulo, ele vem desde o capítulo 1, trazendo palavras de ânimo a Timóteo, mas no finalzinho do capítulo 3, o verso 16 e 17, que foi que eu li, ele fala assim, toda a escritura, ele afirma, toda a escritura é inspirada por Deus, Timóteo, e ela é útil. Então, é ela que vai te ajudar na liderança. E aí o 17, ele termina dizendo, a fim de quê? Por quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É para isso,
para que o homem de Deus seja perfeito e habilitado para toda boa obra. Siga as instruções das Escrituras e você vai ser habilitado, vai ser aprovado. Quantas vezes você já se sentiu desanimado e talvez não veio uma pessoa específica falar diretamente para você, mas você ouviu uma pregação, você ouviu um louvor e aquilo animou o seu coração. Aquilo lhe trouxe o ânimo, fortaleceu novamente. Nós precisamos disso, nós precisamos ser fortalecidos por outros. Por isso que nós precisamos estar com pessoas, nós precisamos nos relacionar. Nenhum de nós, ninguém foi criado para viver sozinho, para viver isolado. Porque é o outro que me ajuda, é o outro que me traz cura. Então Paulo dá muitas instruções a Timóteo de como ele deve prosseguir a sua liderança, como que ele deve viver. Eu acredito que essas palavras animaram Timóteo sim, e ele seguiu no seu chamado. Então, como é importante nós termos pessoas à nossa volta que vai fortalecer o nosso coração naquilo que estamos empenhados. Como é importante nós ouvirmos palavras de afirmação, palavras que vai alegrar o nosso coração. Eu acredito que também não só isso, mas instruções verdadeiras que vão nos ajudar a nos manter firmes. Pessoal, o devocional de hoje é esse. Eu espero que tenha falado no seu coração, como falou comigo. E eu espero que eu e você tenhamos Paulos em nossa vida para que transmitem a nós palavras de ânimo, assim como Paulo fez na vida de Timóteo. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau!